Olá, seja bem-vindo ao nosso curso A Construção do Conhecimento e a Sua Complexidade. Família, Escola e Educação. Estamos iniciando a aula de número 8, que tem como tema o desenvolvimento global da criança. Ao falar sobre o desenvolvimento de Jesus, Lucas vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também dos homens. Nós encontramos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 52. Como nós já observamos até aqui em nossos estudos, conhecer a criança é um dos caminhos mais importantes para contribuir com o seu desenvolvimento. E quando falamos sobre o desenvolvimento global da criança, devemos partir do princípio de que o ser humano ele passa por um desenvolvimento intelectual, físico e também espiritual. Primeiramente, vamos falar sobre o desenvolvimento intelectual. Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria é um substantivo feminino que se refere a uma característica de uma pessoa sábia e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. A sabedoria, muitas vezes, ela é um indicativo de uma pessoa instruída e que tem muito juízo, bom senso e que se comporta com retidão. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, significa que ele aplicava o conhecimento na sua vida e também ele passava aos seus discípulos essa instrução. A sabedoria, em sua essência, ela é mais do que conhecimento. Ela é a aplicação inteligente e virtuosa do que sabemos. Nas palavras do livro de Provérbios, escrito por Salomão, nós vamos ver ele dizer o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E ele acrescenta que as pessoas loucas desprezam a sabedoria e a instrução. Como educadores, observando o que nós temos visto até aqui, nós devemos conduzir os nossos alunos na busca da sabedoria, segundo a Bíblia. Devemos conduzi-los por caminhos profundos e enriquecedores e levá-los a refletir sobre os ensinamentos sagrados, que possibilita crescer espiritualmente e também encontrar respostas para as complexidades da vida. É importante pensar que nós estamos trabalhando com crianças em formação e que essas crianças têm uma vida toda pela frente e uma vida complexa de vários desafios. É importante que eles estejam preparados. E a Bíblia, ela nos instrui, nos molda de como é que nós devemos viver nesta vida. Então, é importante que passemos isso aos nossos alunos. E aqueles que abraçam a busca ativa pela sabedoria, eles vão colher frutos em abundância, tendo discernimento para enfrentar desafios, compaixão para com o próximo e também humildade para reconhecer que a jornada do aprendizado ela é contínua, isso é, ela inicia a partir do nascimento e permeia por toda a vida de cada indivíduo. Então, nós falamos primeiramente sobre a sabedoria. O segundo ponto que Lucas ele nos traz é que Jesus crescia em estatura. Então, nós falamos aqui sobre o desenvolvimento físico de cada indivíduo. Nesse ponto, vamos abordar pouco, pois já falamos na nossa aula anterior bastante sobre esse tema. Mas é importante refletir que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e ele deve ser preservado saudável e forte. Embora o nosso crescimento físico ele seja predeterminado, é essencial cuidar da nossa saúde para servir a Deus e ao próximo com mais eficiência. Isso aqui nós falamos na aula anterior, mas é importante repetir que durante muito tempo não houve essa preocupação no cuidado físico, no cuidado com o corpo, mas para que nós possamos usar a nossa sabedoria e aplicá-la no ensino e na nossa vida diária, é importante que o nosso corpo físico esteja bem também. Então, Jesus crescia em sabedoria, mas ele crescia também em estatura. E, por fim, Lucas vai dizer que Jesus crescia na graça. E essa graça fala de um crescimento espiritual, uma graça diante de Deus e também dos homens. E aqui é importante refletir que
ao expor os 10 mandamentos, Deus ele deixa muito claro ali, ele nos mostra que a nossa vida espiritual está totalmente relacionada com o nosso relacionamento com Deus e também com o próximo. Nós vemos que os 10 mandamentos, nós temos 4 mandamentos referente à nossa vida para com Deus, e nós vemos 6 mandamentos que falam da nossa vida para com o próximo. Então não basta estarmos bem com Deus, é importante estarmos bem também com o próximo. Então, quando se fala nessa graça, nesse desenvolvimento espiritual, fala também da nossa vida social e da nossa vida espiritual interligada na nossa ação diante de Deus e também diante dos homens. E Jesus ele reforça esse princípio quando ele orienta sobre amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo também, assim como ele nos amou, né? Crescer na graça, no contexto cristão, significa desenvolver-se espiritualmente através do favor imerecido e do amor de Deus. É um processo de crescimento que envolve a mudança de hábitos, a busca por um relacionamento mais próximo com Deus e a transformação em alguém mais semelhante a Cristo, de uma forma que nós nos vamos tornar semelhante a Cristo. E é muito importante que nós, como já dissemos, que Jesus ele crescia na graça diante de Deus e dos homens. Jesus ele traçava a sua vida em obediência a Deus, em comunhão com Deus, sempre fazendo a vontade do Pai. Isso não por obrigação, mas por amor e por gratidão. E nós devemos também crescer nessa graça espiritualmente, se aproximando cada dia mais de Jesus, aproximando-se cada dia mais de Deus, tornando-se mais semelhante a Cristo. E quando nós falamos ainda dentro desse tema, é importante relembrar que em sua carta, Pedro ele nos orienta, dizendo assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa forma, torna-se indispensável incentivar os nossos alunos a se aproximar de Deus, buscando assim um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. E isso vai refletir também no nosso relacionamento com o próximo, a nossa forma de viver com o próximo. E nós podemos concluir dizendo que nós não podemos nos esquecer que nós somos corpo, alma e espírito. E nós devemos enfatizar essa inteireza do ser, do homem, isso é, sem a união entre a parte material e a parte imaterial, não há um ser humano completo. E é assim que nós devemos olhar para os nossos alunos como indivíduos em um processo de desenvolvimento global. Então, é dessa forma que nós devemos olhar para os nossos alunos, lembrando que, assim como nós, eles são corpo, alma e espírito, e estão em desenvolvimento global contínuo, em um desenvolvimento completo, diário, assim como nós. Então, é interessante que nessa aula, para fechar o nosso pensamento, é importante olhar para esse desenvolvimento global, lembrando que nós estamos desenvolvendo a cada dia aquilo que Paulo disse: nós não devemos conformar com esse mundo, mas devemos nos transformar a cada dia. Isso fala desse desenvolvimento completo e diário que nós estamos passando todos os dias. E da mesma forma, os nossos alunos, os nossos pequeninos, também estão nesse desenvolvimento completo e global, constante. E assim eu me despeço dos irmãos, agradecendo mais uma vez pela participação. Se você ainda não assistiu às outras aulas, pode ir lá no link também assistir às nossas aulas anteriores. Lembrando que a próxima semana nós temos mais aulas aqui para você. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.